Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Receba essa palavra em teu coração e deixe o Espírito Santo falar fortemente contigo nesse dia de hoje. E hoje eu vou deixar para sua meditação o livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, até o verso 23, que fala assim, o apóstolo Paulo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se desvia, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem contados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás até o próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém, amados? E aqui agora nós vamos fazer um comentário bíblico em cima dessa palavra, que tem como título, eu coloquei aqui duas forças, né? Porque a nossa carne, ela milita contra o espírito, então é uma guerra infindável, né? É uma guerra constante que a gente está se deparando. A nossa carne, ela deseja uma coisa, deseja o pecado. E o nosso espírito, ele deseja em servir ao Senhor, em agradar a Deus. Então é sobre isso, né? Sobre esse assunto especialmente que nós vamos tratar nesse dia de hoje, que fala assim: Irmãos, como é do conhecimento de todos, a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, com o objetivo de impedir com que os crentes daquela região da galáxia passassem para a seita dos judaizantes,
um grupo de pregadores vindo de Jerusalém que ensinavam a necessidade da observância da lei de Moisés, com condição não somente para a salvação, mas também para permanecer a Igreja de Jesus Cristo. Esses judaizantes legalistas, a palavra legalista significa lei ou preceitos legais. Esse judaizante legalista, eles insistiam que as obras da lei teriam que ser cumpridas em que aquele que já creu em Jesus deveria acrescentar a sua fé, A prática da lei de Moisés, conforme revelada na antiga aliança, especialmente a ênfase na circuncisão e na parte do calendário sagrado, dias especiais e também na observação da dieta religiosa. Então, tudo isso realmente existiu no tempo da lei. Deus deixou tudo isso, essa observância para que os judeus, o seu povo da época, observasse, cumprisse e fizesse. Mas a partir do momento que a graça veio, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, algumas coisas foram modificadas, Aí fala assim, especiais e também a observância da dieta religiosa que Deus tinha prescrita aos judeus, tá vendo? Essas 3 obras da lei eram exigidas como condições para que os crentes da galáxia, na verdade, fossem admitidos à igreja e obtivessem a vida eterna e entrada no reino de Deus. Então, aqui o escritor está falando que Paulo estava trazendo uma observação, a Labra Subierga. Paulo, ele estava falando aos irmãos da galáxia, aqueles irmãos que eram um povo misto, Porém, tinha aceitado Jesus. E Paulo estava trazendo essa observação para eles, que eles não misturassem, as coisas de Deus com as coisas dos homens. E havia um grupo de judeus que não cria na graça, não cria em Jesus, não cria no sacrifício da cruz do Calvário, não cria em tudo que Jesus fez, que através da cruz do Calvário as pessoas podiam obter a salvação e queriam trazer um ensinamento contrário a tudo aquilo que Paulo estava ensinando, Tudo aquilo que Paulo estava ensinando na palavra de Deus. Então, é assim, a gente está ensinando a palavra de forma certa, o diabo vai sempre levantar alguém para ensinar de forma errada, ou seja, para te tirar do caminho, porque o objetivo de Satanás é esse, é tirar você do caminho que vai te levar para o céu. Ele quer tirar a igreja do caminho estreito, da porta estreita, da renúncia, O diabo quer tirar você do caminho de santidade, do caminho da cruz. O caminho da cruz significa renúncia, significa deixar de lado o nosso eu, a nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor. Então o diabo levantou esse grupo de pessoas para trazer dissensões e contenda dentro da igreja. E Paulo estava combatendo fortemente isso, enviando a palavra de Deus, enviando essa carta ao povo de Gálatas, para que ele não caísse nesse tipo de conversa. Aí aqui fala, crentes da galáxia, na verdade, fossem admitidos à igreja e obtivessem a vida eterna, a entrada no reino de Deus. Era isso esses pregadores estavam ensinando na galáxia. E o apóstolo Paulo, não podendo estar presente, ele não estava presente, mas ele enviou um socorro para o povo, enviou a carta, enviou a palavra para direcionar suas vidas. Porque quem dirige a nossa vida é a palavra de Deus, E o Espírito Santo, ele nos instrui, ele nos exorta, ele nos consola, ele nos fortalece, ele nos direciona através da palavra, o caminho que a gente tem que chegar ao céu. Aí aqui está falando,
na galáxia. O apóstolo Paulo, não podendo estar presente por enfrentar aquela situação pessoalmente, escreve essa carta para os crentes, para a igreja daquela região. Uma vez que foi ele que plantou aquelas igrejas, pregou, ali começou aquelas igrejas. Então Paulo ele já tinha um amor, um cuidado com aquelas igrejas que ele havia plantado, que ele havia fundado, aberto aquela obra, né? E quando a gente abre uma obra, a gente tem carinho, a gente tem amor, a gente tem cuidado com os irmãos na fé, para que eles não se contaminem com heresias, com falsos ensinamentos, com seitas, com coisas que não está escrita na palavra de Deus. E Paulo ele tinha esse cuidado com os irmãos da época. E aqui nesta carta ele faz a defesa mais apaixonada que nós temos no Novo Testamento, de que nós somos justificados diante de Deus não por obras da lei, mas mediante a fé na obra completa de Cristo Jesus. E Paulo então opõe ao sistema legalista daqueles mestres a doutrina da justificação pela graça. O vocabulário que Paulo usa aqui é preciso que prestemos atenção para ele, para que nós possamos entender o texto. Para o apóstolo Paulo tentando se justificar pela lei, e a mesma coisa de estar no mundo, estar debaixo da lei e viver na carne. Essas coisas, carne, mundo e lei, pertencem ao mesmo universo. Se você tenta se justificar diante de Deus, observando a lei de Deus, guardando os preceitos da lei, o que vai acontecer é que, em vez de salvação, você terá despertado em você os desejos da carne. A lei provoca a carne, estimula a carne. É como resultado você vai viver, e como resultado você vai viver como as pessoas do mundo vivem. Ele está falando, o efeito é ao contrário. Ele está falando aqui que existem pessoas que defendem hoje em dia o uso da lei, viver na lei. Então essas pessoas não vão conseguir viver os 613 preceitos, não vão conseguir cumprir a lei como ela exige, porque o único homem que conseguiu cumprir o Velho Testamento, que conseguiu cumprir a lei à risca, foi Jesus, né? O único homem que conseguiu cumprir a lei foi Jesus, né? E ele morreu, só que ele está vivo, ele ressuscitou. Então não tem como o homem cumprir a lei, porque a lei ela não dá força, ela não te tira do pecado, ela não tem força para tirar do pecado, ela mostra o pecado. A lei ela aponta o pecado, ela te mostra, mas ela não tem força para te tirar, para te arrancar do pecado. Ela não tem força para tirar o homem do pecado. Quem tem força de tirar o homem do pecado é a graça, porque ela trabalha dentro de você. A lei trabalha fora de você, ela aponta o pecado. E a graça, ela trabalha dentro do homem, dentro do teu coração. Ela consegue te trazer para perto de Deus de uma maneira sobrenatural. É isso que o escritor quer passar. Então, nesse universo, o vocabulário é lei, mundo, carne, escravidão, morte e afastamento de Deus, que era o resultado final daquilo que os judaizantes estavam ensinando. De acordo com o apóstolo Paulo, do outro lado você tem o vocabulário que define o evangelho da graça. Viver na graça é a mesma coisa de estar livre da lei, vencer a carne, andar no espírito e experimentar a liberdade que Deus nos dá. São dois sistemas opostos, completamente diferentes um do outro. Ou você está vivendo de acordo com a lei,
ou você está vivendo de acordo com a graça, mesmo que você esteja numa igreja evangélica. Existem seitas hoje em dia, né? E heresias que pregam a lei, pregam que você tem que viver debaixo da lei, né? Igrejas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que saiu dos preceitos da palavra de Deus, que não aceita o evangelho da graça, né? E alguma dessas igrejas, o Testemunho de Jeová, ela é uma seita, porque ela não aceita Jesus e não aceita o Espírito Santo. Para ela, Jesus é o profeta e o Espírito Santo é uma força. E a gente sabe que isso não é verdade. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é Deus. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, também é Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só, não tem como separá-los, né? Não tem como classificar um como uma força e o outro como profeta. Os três são um só e os três exercem um poder só, né? Só que cada um trabalha em uma área conforme a nossa necessidade. Cada um trabalha em uma área na vida do homem, em áreas diferentes, mas os três, ambos, estão unidos em uma só pessoa. Então, essas seitas, né, que são classificadas como adventistas, porque eles não creem no Novo Testamento, no poder da graça, né? Não creem que os mandamentos se resumem em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, toda a lei e os seus mandamentos se resumem em dois mandamentos na graça, no Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você cumpre toda a lei, você cumpre todos os mandamentos quando você cumpre esses dois mandamentos. Ama a Deus e ama teu próximo. É isso que o escritor está querendo relatar. Aí aqui fala: pertence a alguns denominação e se consideram cristãos. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é definindo os dois princípios que dividem a humanidade, que divide a humanidade, ou representam as opções diante de Deus para toda a humanidade. Ou a pessoa tenta se justificar diante de Deus, observando a lei de Deus, tentando guardar os seus mandamentos e assim caindo debaixo do poder da lei, estimulando a carne, praticando o pecado, vivendo como escravo e seguindo pelo caminho do mundo. Ou ela é justificada pela graça. Ele está falando, você escolhe viver ou pela lei ou pela graça. Se você for viver realmente pela graça, você tem que seguir os ensinamentos de Cristo, de Jesus, né? O que ele ensina, de fato. Não tem como você querer seguir os ensinamentos da graça vivendo a lei. Não tem como você querer viver os mandamentos da lei vivendo na graça. Ele está falando, você tem que escolher o caminho que você tem que seguir. E o caminho certo que você tem que seguir é a graça. Nós estamos vivendo na graça. Nós não estamos mais no tempo da lei. A gente respeita a lei, a gente observa a lei, né? Mas a gente estamos vivendo na graça, né? Algumas coisas da lei a gente guarda. Por quê? Porque está na graça, né? Então, Cristo veio para cumprir toda a lei na graça. Nós estamos vivendo hoje em dia naquilo que Jesus deixou para nós, a graça. Aí aqui ele fala assim: justificado pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, vive no Espírito e liberdade do poder da carne, e experimentar aqui nesse mundo uma vida de santidade e uma vida de agradar a Deus. Paulo, é que ele fala de agradar a Deus. Paulo aqui fala que só há uma maneira de servir a Deus aqui neste mundo, é andar no Espírito. Se você não andar no Espírito e andar na carne,
servindo os impulsos, os desejos da sua carne, não tem como você servir a Deus. Só tem uma maneira de servir a Deus, é debaixo de jejum, de oração, leitura da palavra, renunciar. Os frutos do Espírito Santo têm que estar em evidência em nossa vida para que a gente ande em espírito e agrade a Deus. O pecado, na verdade, não nos define, é acidental. Eu não posso ser conhecido por ser linguarudo, desonesto, temperamental, explosivo, que não tem domínio próprio. A Bíblia fala de um novo andar, na qual as virtudes cristãs estão em evidência na sua igreja, no meio do seu povo. Ele está falando que ele não pode ser conhecido por ser fofoqueiro, por ser mentiroso. Você, como um cristão, não pode ser conhecido como uma pessoa desonesta, como uma pessoa fofoqueira, como uma pessoa mentirosa, como uma pessoa briguenta, explosiva. Não é isso que Deus quer que você passe para as outras pessoas. Não é isso que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva e ande em santidade. E para você andar em santidade, você tem que ter o fruto do Espírito Santo de Deus. E para você ter o fruto do Espírito Santo de Deus, você precisa ter aceitado Jesus como Salvador da tua vida, como o único mediador, Senhor e Salvador da tua vida. Aí você vai andar em espírito. Nunca ou jamais, essa palavra jamais é uma dupla negativa na língua grega e é na maneira mais forte que a linguagem grega tem se expressado em não. Se você andar no Espírito, nunca jamais vai atender ou satisfazer a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo. Ela é usada sempre no Novo Testamento pejorativamente, né? A palavra pejorativamente significa exprime sentido desejável. Ela é usada pejorativamente, não nos desejos, são desejos maus. Carne aqui é a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva. Nascemos com ela e alimentamos essa natureza quando não conhecemos a Cristo. Essa natureza tem desejos que só podem ser mortificadas se andarmos no Espírito. Então, aquilo que vai ser forte na tua vida é aquilo que você alimenta. Se você alimentar a tua carne, ela vai ser senhor da tua vida. E se você alimentar o teu espírito pela palavra em Cristo, aí ela vai te guiar para o caminho certo, né? Então, aquilo que vai se tornar forte e aquilo que vai se tornar senhor da tua vida é aquilo que você vai dar lugar, aquilo que você vai dar legalidade, aquilo que você vai dar força, vai dar vazão. É isso que o escritor quer falar. Para você andar no Espírito de Deus, vou te apresentar a sua palavra para te guiar através desse meio de outros, como o Espírito Santo, intercessor e consolador, amigo fiel, para me fortalecer, esclarecer e iluminar, me defender e me ensina a rejeitar o errado. Então ele está falando aqui, o escritor, que Deus, através da sua palavra, vai te apresentar o caminho certo que vai te levar ao céu. E quem vai te auxiliar nessa jornada, nessa caminhada, vai ser o Espírito Santo, que é intercessor, é consolador, é amigo fiel. E ele está pronto para te fortalecer, para esclarecer as dúvidas que você tem, né? Ele está pronto para te iluminar, para te defender, para te ensinar a rejeitar o que é errado.
Uma vida de oração é o caminho certo para se obter vitória sobre o pecado. Fala para Deus hoje, eu não quero ser escravo desse meu temperamento forte, explosivo, né? Pedro, ele tinha um temperamento explosivo. E por muitos anos, Pedro, ele foi escravo desse temperamento, até no dia que ele conheceu Jesus, até no dia que ele se encontrou com Jesus e Jesus o libertou dessa escravidão. Então, quem liberta você dessa escravidão, quem pode te libertar deste mal que afeta a tua vida, é o Senhor Jesus. Se chegue a Ele hoje, mostre para Ele, fale para Jesus aquilo que você necessita, né? Para ser livre, para ser liberto. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao mediador, ao Espírito Santo, que Ele está pronto para te ajudar e para te ensinar o caminho que você tem que andar. Ele está pronto para te libertar de todas as amarras espirituais, de todas as prisões, as correntes que te prendem, que te escravizam ao vício do cigarro, ao vício da imoralidade, ao vício da prostituição, seja qual for o vício. Se você estiver preso, se você for escravo, hoje você pode se tornar livre através de Cristo Jesus, conhecendo Jesus e deixando Ele ser Senhor e morar no teu coração. Aí aqui ele está falando, fale para Deus hoje, eu não quero ser escravo desse meu temperamento forte, nem escravo da imoralidade, né? Era assim, Pedro era assim, explosivo até conhecer Jesus, né? Antes ele tornou-se, mediante ele está falando aqui, diante de Jesus, ele tornou-se um novo homem, ele nasceu de novo. Paulo, no verso 19, aqui do livro de Gálatas, fala das obras da carne, ou seja, das manifestações pecaminosas da nossa natureza pecaminosa, que se divide em 4 categorias: prostituição, impureza e lascívia. Fornicação, adultério é pecado na área sexual, onde Deus condena o pecado da carne. E a segunda lista é idolatria e falsa religião, que se refere a imagens, seitas, adorações, animais, feitiçarias. E agora ele fala da terceira categoria, que fala de cólera, inimizades, porfia, ciúmes, dissensões, facções. Essa classe de pecado fala de pecados de relacionamentos, né? Pessoas que têm um relacionamento ruim com outras pessoas. Aí está relacionada a todas essas classes de pecado. Mas quando a gente se relaciona com Jesus, Jesus implanta dentro de nós a forma certa, a fórmula certa, como a gente tem que conviver com cada pessoa, com cada ser humano. E a quarta classe de pessoas se refere à minha própria vida, né? Está falando, comentarista. Fala da glutonaria, bebedice, se refere às orgias que havia no Império Romano. Passavam semanas bebendo, comendo, eram farras bacanais, eram comuns a esses deus Baco, deus do vinho deles. Paulo fala de comer demais e sexo anormal. Então aqui nós terminamos o comentário bíblico e vamos entrar para a palavra de Deus, onde eu vou resumir essa palavra em alguns versículos. Então, como os irmãos podem ver, Paulo está trazendo essa carta como um aviso aos irmãos de Gálatas. Esse povo de Gálatas, né, esses irmãos de Gálatas, outrora era um povo misto, era um povo que adoravam coisas, pessoas, tinha uma mistura, era uma mistura de muitas coisas, né? Era uma mistura do certo com o errado. Então, eles não conheciam a Cristo, eles não conheciam a verdade. E Paulo, como ele era conhecedor da palavra de Deus, né? Profundamente conhecedor
e observador das Escrituras, ele estava falando e ensinando a forma certa como aquela igreja tinha que se deixar ser dirigida e ser conduzida pela palavra de Deus, porque quem conduz a nossa vida de maneira certa é a palavra de Deus, não é? Não é o homem, não é as seitas, não é a heresia, não é um pensamento, não é o ensinamento do homem, né? Não é frases bonitas, não é teorias, filosofias que devem dirigir a vida do homem, mas quem dirige a vida do homem, quando o homem deixa, né? Quando o homem deixa Cristo ser Senhor da sua vida, quem dirige a vida do homem de forma certa é a palavra de Deus. E aqui no verso 11 fala assim, Paulo, Gálatas 5, verso 11, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ele está falando aqui para os judeus, né? Porque antigamente, no tempo da lei, existia a incircuncisão, que era uma aliança que era feita com Deus, do homem para com Deus. Essa aliança era feita e era cortada na carne, era cortada no prepúcio, no órgão genital do homem. Era feita uma aliança na carne com Deus, que se chama incircuncisão. Como hoje nós estamos no tempo da graça, essa circuncisão que Paulo está falando, está se referindo aqui em Gálatas, ela é feita hoje em nosso espírito. Quando a gente faz uma aliança com Cristo, nessa nova aliança, nesse novo evangelho, essa circuncisão é feita na alma. Era isso que Paulo estava querendo passar para os irmãos, para a igreja, e que não fosse escândalo, mas que fosse algo que Cristo deixou, algo comum, né? Algo para ser vivido. Verso 12 fala, eu queria que fossem contados aqueles que vos andam inquietando. Então ele está falando, não fiquem quietos com nada, não fiquem dando ouvido a falsas doutrinas, esse grupo de pessoas que chegou na igreja, de judaizantes, judeus que não criam, né? No evangelho de Cristo, eles criam só na lei, eles não criam na graça. Então esse grupo de judeus estava implantando falsos ensinamentos, estava ensinando coisas que já não existiam mais, coisas que tinham ficado para trás. E Paulo estava ensinando o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho da cruz. Verso 13 fala, porque vós, irmão, foste chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então ele está falando, se você tem liberdade de fazer certas coisas, não é porque você tem liberdade de fazer, permissão de fazer certas coisas, observai a graça e andai nela, e não achai porque vocês estão na graça que vocês podem praticar certos tipos de coisas, não dê lugar à carne, né? É isso que ele está falando. Porque toda a lei, verso 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, se você se respeita, se você se cuida, faça o mesmo com o teu próximo, faça o mesmo com o teu semelhante. Se você ama a Deus, você vai amar o teu próximo. Não tem como você dizer que ama a Deus e odeia teu irmão, né? Você classifica um grupo de pessoas só para ser seus amigos, né? Para dirigir amor só aquelas pessoas. Não, a gente tem que amar todos e respeitar, né? Embora você não queira se relacionar, mas você tem que amar teu próximo e você tem que respeitar ele, orar por ele, não falar mal dele, não atirar pedra quando você observar algum erro na vida do teu irmão. Mas ame ele. Quem ama, a Bíblia diz que o amor, está em Coríntios, se eu não me engano, que o amor ele não suspeita mal,
né? Ele não deseja nada de ruim para ninguém. O amor, ele é pacífico. O amor, ele é bondoso, ele é paciente. Então, é esse amor que Paulo está dirigindo a carta aos irmãos de Gálatas. Verso 15 fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Então, ele está falando em observância. Observai, né? Vocês observam a lei para morder uns aos outros. Vocês observam a lei, a labra subierga, para atirar pedra no teu irmão, né? Para querer consertar a vida do teu irmão, enquanto tu não tem poder nem de consertar a tua. Enquanto a lei não te dá poder para tu consertar a tua, tu não tem poder para consertar a tua. Aí tu fica querendo consertar a vida do teu irmão, trazendo a lei, trazendo o jugo, trazendo o peso, trazendo fardo, trazendo peso. É isso que Paulo está dizendo. Então andai na graça, sejai amoroso, sejai paciente, bondoso, um para com os outros. É isso que Paulo está dirigindo essa palavra à igreja. Verso 16, continuando, Paulo fala: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Se vocês observar a palavra de Deus, ela está mandando a gente andar em espírito. É isso que Paulo está falando, andar em espírito. Para andar em espírito, a gente tem que ter o fruto do espírito, né? Que logo mais adiante a gente vai falar sobre esses frutos. Então, Paulo está falando, não andei na carne, porque a carne vai trazer um grande prejuízo para as vossas vidas, mas andai no Espírito. Quem anda em Espírito, anda com Jesus. Quem anda em Espírito, anda com Deus, está em paz, está alegre, está fortalecido. Né? É isso que ele está falando. Está sendo dirigido por Deus. Verso 17 fala, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, aqui traz uma observação, né? Paulo fala, né, em uma das suas cartas, na sua palavra, Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, né? Aquilo que eu faço é o que eu não quero fazer. Então, ele está falando que ele não tem poder sobre o seu querer, sobre a sua vontade, se ele não andar no Espírito, se ele não se sujeitar à labra subierga, ao Espírito de Deus. Se você não se sujeitar ao Espírito de Deus, a ser guiado por ele, a ser conduzido por ele, não tem como você ser um homem de Deus, não tem como você ser uma mulher de Deus. Porque, igual eu falei, né, como eu falei lá atrás, o que vai dar força à tua vida é aquilo que vai te guiar, é aquilo que você vai ser conduzido, deixar ser conduzido. Se você deixar ser conduzido pela carne, ela vai ser senhor da tua vida. Se você deixar ser conduzido pelo Espírito, o Espírito vai ser senhor da tua vida. Era isso que Paulo estava mostrando, essa guerra. Há uma guerra infindável, né? Há uma guerra constante, uma guerra que a gente está militando contra a carne e o Espírito. A carne, ela quer uma coisa, a carne, ela quer pecar, ela quer desagradar a Deus, ela quer afastar o homem de Deus. E o Espírito, ele quer servir ao Senhor, ele quer obedecer ao Senhor, ele quer se sujeitar ao Senhor, né? Ele quer se sujeitar à sua palavra. Verso 18 fala, mas se sois vós guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, Paulo está falando, se os irmãos estão debaixo do Espírito, estão andando na graça, vocês não estão debaixo da lei, né? Vocês não estão vivendo mais a lei, porque a lei, ela não tem poder para arrancar o pecado da tua vida. Quem tem poder de arrancar o pecado da tua vida é a graça, porque a graça, ela trabalha dentro do homem, ela trabalha dentro de você. A lei, ela trabalha por fora, te apontando, te mostrando o pecado,
te mostrando o caminho que você tem que andar. A lei, ela te mostra o caminho certo. A graça, ela te conduz ao caminho certo, porque ela tem força para te tirar do caminho errado. Ela tem força para arrancar o pecado da tua vida, porque ela trabalha dentro do homem, ela trabalha dentro de você. Aí aqui fala, verso 19. Porque as obras da carne são. Agora Paulo ele vai começar a mostrar para os irmãos de Gálatas o que são de fato as obras da carne, para que eles observassem e tivessem cuidado para que esse tipo de coisa não estivesse conduzindo as suas vidas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Adultério os irmãos já sabem o que são. É um pecado, é ter relação fora do casamento. Fornicação, ter relação no namoro. Quando uma pessoa está namorando com a outra pessoa, aí ela tem relação sexual no namoro. Impureza, lascívia, idolatria, que está relacionada à feitiçaria, o pecado de idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, que é briga entre pessoas, né? Entre os irmãos, contendas, ciúmes. Ciúmes está relacionado a disputas, iras, pelejas e dissensões. E heresias. Heresia é quando a pessoa deixa de andar na verdade e vai andar na mentira. Deixa de pregar a palavra de Deus como ela é e vai pregar outra coisa. Vai pregar textos e contextos que estão fora da palavra de Deus. E existem muitas seitas e heresias que ela faz isso. Ela tira um texto da Bíblia e coloca um contexto humano, pessoal, né? Bota uma leitura humana, bota escritas e opiniões de homem, né? Tem pessoas que misturam a Bíblia com a sua opinião. Então, existem muitas seitas e heresias que fazem esse tipo de mistura. Então, a Bíblia fala que isso é obra da carne e a gente tem que se afastar desse tipo de coisa e ter cuidado com isso. E Paulo continua falando aqui, verso 21, invejas. Tem inveja. Inveja é o desejo amargo de possuir aquilo que a outra pessoa tem. Homicídios, matar a outra pessoa, tirar a vida, pode matar com palavras também. Homicídio não é só tirar a vida da pessoa com uma arma, com tiro, com faca. Homicídio também existe com palavra. A pessoa mata a outra espiritualmente com palavras. Bebedices e glutonarias. Né? Beber demais, amanhecer o dia bebendo, ser escravo da bebida, né? Deixar a bebida ser senhor da sua vida, conduzir a sua vida. Então, isso é pecado. Paulo está falando glutonaria, comer demais. Tem pessoas que falam que o crente come demais, mas na verdade a gente tem que comer moderadamente, né? A gente tem que comer muito a palavra de Deus. A nossa fome, né, tem que ser espiritual, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma observância que Jesus está trazendo para a sua igreja, para o seu povo. Esse negócio de dizer que o crente come demais não é uma boa imagem que a pessoa fica associada. Então, a pessoa tem que ter, sim, uma alimentação controlada, moderada, 3 refeições por dia. E na quarta, o intervalo para fazer o lanche, que é o normal de um cotidiano, né? De uma alimentação de um ser humano que se alimenta normalmente. Então, a pessoa não deve associar a sua vida a ser um glutão, comer demais, comer. Pessoas que comem e ainda colocam o olho grande no sanduíche do outro e ainda quer comer descontroladamente, é isso que ele está falando. Além de trazer obesidade, entupir as veias do coração, prejudicar a saúde física da pessoa, prejudica também a saúde espiritual, né? E a Bíblia fala, pessoas que bebem, amanhece o dia bebendo, é escravo da bebida, deixa a bebida ser senhor da sua vida. Ele fala, deixa eu ler aqui.
glutonaria, coisas semelhantes acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ele já trouxe uma observância ao povo daquela época, que também não é diferente hoje em dia. Ele trouxe para a igreja da época, mas serve para a Labra Subierga, para a nossa igreja atual, que vive, a nossa igreja atual, ela vive de acordo com a palavra de Deus, né? Tem muita igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, porém existem muitas igrejas que estão andando fora dos preceitos, fora da palavra de Deus, não está andando de acordo com a palavra de Deus. Então, esse versículo da Bíblia serve para esse tipo de igreja, esse tipo de pessoa. É isso que Paulo está falando. Aí agora Paulo, continuando aqui no verso 22, ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, e o amor é o carro-chefe, né? O que puxa os demais frutos que a gente vai falar. Amor é carro-chefe. Quem tem amor consegue perdoar, consegue ser honesto, consegue ser amoroso, consegue ser paciente, consegue ser bondoso. Aí agora que fala do amor, do gozo, o gozo se refere à alegria. Quem tem amor tem paz, quem tem amor é longanimidade, quem tem amor tem benignidade, quem tem amor tem bondade, gosta de fazer o bem, né? Agora o comentarista está falando aqui, bondade não é você fazer o bem sem olhar quem, né? Que existe um ditado referente a esse tipo de coisa, não. Se existir uma pessoa fazendo uma mudança e você vai olhar por ser uma pessoa bondosa, eu vou te ajudar a fazer essa mudança. E no final de tudo, você descobrir que aquela mudança que estava sendo feita foi um assalto. Era um assalto e um roubo que estava acontecendo. E você fez parte de tudo aquilo ali, então você vai se prejudicar. Então você vai fazer o bem, você tem que saber a quem você está fazendo o bem. Você vai fazer o bem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te conduzir à pessoa certa, a semente que você tem que plantar, né? A bondade que você vai expressar, que você vai fazer, não é para todo mundo que você vai abrir a porta da tua casa e deixar entrar. Às vezes, por você ser uma pessoa bondosa, você vai abrir a porta da tua casa para um bandido, para um assaltante, para um criminoso. Então, a gente tem que ter o fruto do Espírito Santo e o discernimento espiritual daquilo que a gente vai fazer, para que a gente faça a coisa certa. É isso que eu vejo através da luz da palavra de Deus, ela me mostra como a gente tem que agir. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra a maneira certa, como a gente tem que andar nos caminhos do Senhor. Aí aqui continuando, fala de fé. A sua fé, ela tem que ser inabalável. A sua fé, ela tem que ser única e exclusiva em Deus. Única e exclusiva no Senhor Jesus. Você não tem que crer no amanhã, em superstição, necromancia, em tarô, adivinhações. Você não tem que crer em religiões, em seitas, em simpatias, alabra subierga, em superstição. A sua fé tem que ser única e genuína, alabra subierga, e voltada para o Senhor Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é João que vai me levar a Deus. A única pessoa que pode me conduzir a Deus é Jesus. E é nele que eu tenho que confiar. E é nele que a minha fé tem que estar fundamentada. É isso que Paulo está nos mostrando. Mansidão. Mansidão é você ter domínio, é você ter controle, é você ter paciência em meio a uma adversidade, a um dia mau, a um momento difícil, a uma circunstância contrária, adversa, turbulenta. Você tem que ser uma pessoa mansa, você tem que ser conduzida pelo Espírito de Deus, assim como Moisés. Ele se deparava em momentos turbulentos, em momentos muito difíceis, mas ele sabia conduzir aquele povo de maneira certa, porque ele tinha o fruto do Espírito na sua vida.
Moisés, a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da face da terra. Então, ele podia conduzir aquele povo de maneira certa, através do Espírito Santo de Deus. Temperança. Temperança é a pessoa ser temperante, é uma pessoa ser temperada, fazer as coisas com modéstia, fazer as coisas com calma, fazer as coisas de maneira certa, né? É a qualidade ou a virtude de quem é moderado, né? É a pessoa que tem o autocontrole, ele renuncia, né, a si mesmo. É uma pessoa que não se deixa ser levado pelas paixões, nem pelos impulsos, né? Nem pelo apetite da carne. É uma pessoa sóbria, uma pessoa que tem equilíbrio, né? Sem exageros. Amém, amados? E aqui, terminando esta palavra, fala, verso 23, Paulo fala, contra estas coisas não há lei. E o verso 24, para finalizar, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, se você está crucificado em Cristo, na cruz do Calvário foi crucificado todos os seus desejos, todas as suas vontades, a sua carne está crucificada em Cristo Jesus, então você vai se submeter à vontade de Deus através do fruto do Espírito Santo, né? Quando a vontade de Deus impera na vida do homem, o fruto do Espírito Santo começa a produzir a 30, a 60 e a 100. Então, na medida que você vai dando lugar a Deus na sua vida, na medida que você vai dando lugar a Deus na sua vida, Deus vai trabalhando mais e mais, vai aperfeiçoando. Aí é onde entra o processo de aperfeiçoamento, de santificação, de maturidade, né, espiritual. Amém, amados? Agora aqui nós vamos trazer o resumo da palavra de Deus, o que significa a palavra amor. Amor significa forte afeição por outra pessoa, nascida de Deus ou não. O amor é a base para todas as outras virtudes seguintes. Está escrito lá em João capítulo 4, verso 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus. E gozo. Gozo é uma virtude que emana do Espírito Santo. Trata-se do efeito da caridade e supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde, que depositam a sua fé em Deus. E paz. Paz é o estado de calmaria, de harmonia, de concordância e de tranquilidade, calma. Essa é a paz. Essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados pela fé. Longanimidade, a virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Magnidade, generosidade, né? Paciência em que Deus cumprirá, ele tem paciência e crê que Deus cumprirá a sua promessa. A palavra agora, benignidade. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, caráter de boa índole, né? Bondade. Bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem. Benevolência é ser amável e procurar ajudar o outro, estender sua mão para alguém. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. É crer no incrível, é virtude, fidelidade ou lealdade para com os homens e com Deus. Tudo isso é fé, né? Mansidão. Mansidão é brandura de gênio ou de índole. Brandura brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade.
Exemplo, Moisés, né? Moisés era tudo isso. Ele era um homem que deixava ser conduzido pela mansidão, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Temperança. Temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, cometido e o autocontrole, a renúncia e a moderação. A temperança doméstica, os instintos sublima as paixões, modelo os impulsos e apetite. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desejo, equilíbrio, sem exageros. Amém? Agora aqui nós vamos ler, aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, aqui nós vamos ler temperança. Paulo construiu 7 igrejas: Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psíquia, Éfeso, Aso, Neópolis, Filipo, né? Aí agora fala, a primeira igreja de Éfeso. Aí agora aqui fala, Éfeso significa desejável. Essa igreja é a igreja do avivamento. Ela é a igreja do Pentecoste. Por volta do ano 33, ela foi até o ano 100 aproximadamente, e é a igreja apostólica dos apóstolos. A segunda igreja é a Esmirna. Esmirna significa mirra. Ela vai do ano 100 até o ano 313. Essa igreja é uma igreja martirizada. Ela sofreu muito e foi perseguida por Constantino. Se converteu e fez uma aliança com os cristãos, que se eles o ajudassem, a igreja deixaria de ser perseguida. Ela deixou de ser perseguida nesse tempo. Terceira igreja é a de Pérgamo, significa casamento. Pérgamo significa casamento. Vai dos anos 314 até o 519. Aliás, 314 até 590. E por isso que existem os ídolos que veio do paganismo através de Constantino. É que Constantino se fez que tinha aceitado o evangelho, que tinha se tornado um cristão. Mas só que ele trouxe o paganismo, né, para a igreja nessa época e corrompeu a igreja, ele está falando. Constantino trouxe o paganismo, né? Essa igreja foi a igreja da aliança com o paganismo, a igreja de Pérgamo. Agora a quarta igreja, a igreja Tiatira, significa sacrifício. Tiatira significa sacrifício contínuo. Representa o templo da igreja compreendido de 590 depois de Cristo até 517. Essa igreja representa, aleluia, Jesus querido, um período da igreja católica reinando no mundo sem oposição. E a quinta igreja na época, né? São 7 igrejas. E aqui nós estamos trazendo o significado de cada uma delas. A quinta igreja fala de Sardes. Sardes significa remanescente. Ela representa a igreja que fez a Reforma Protestante, que começa do ano 1517 até o ano 1700. Ela vai invadindo a Europa inteira contra os discursos políticos individual e injúrias. A sexta igreja é a Filadélfia. Essa é a igreja mais perfeita, né, que ele está falando. Filadélfia significa amor. Ela é a única igreja que não recebe exortação, mas elogio. Esse é o período do avivamento. No período de 1700 até 1900, o mundo foi evangelizado através de homens como John Wesley
e outros que foram reformistas e avivalistas. E a 7ª igreja, que é a última, por último, é a Laodiceia. Laodiceia significa direito do povo. Essa igreja foca muito mais o que é o povo, o que o povo quer. Que quem está no centro é o homem e não Cristo. No período de 1900 até o arrebatamento, essa é a igreja morna, ela vai ver o arrebatamento, é a igreja que Deus vomita, né? Então existe muito tipo de igreja assim, a Bíblia diz, não sejais frio nem morno, mas sejais quente, sejais avivado, ou seja, em todo o tempo está buscando o Senhor, no frio, na chuva, no sol, no sereno, dia bom, dia ruim, dia mau. A igreja não pode parar de buscar o Senhor, ela tem que estar buscando o Senhor constantemente, porque senão ela cai ou na mornidão ou na frieza. Então essa igreja aqui, que é a igreja de Laodiceia, ela é intitulada como igreja morna, a igreja que vê o homem no centro e não Cristo. Tudo é feito para glorificar o nome do homem, para exaltar o homem. Existe muita igreja assim, mas Jesus não está lá. Quem está lá é o homem, né? Quem manda lá é o homem. Quando Deus fala alguma coisa, eles não acatam, eles não obedecem, eles não querem saber. Então, essa igreja, quem está no centro é o homem, essa é a igreja de Laodiceia, é a igreja morna, é a igreja que vai ficar e ver o arrebatamento. Agora aqui nós vamos trazer um resumo das obras da carne. As obras da carne são de 15 a 17 pecados, divididos em 4 grupos. O primeiro grupo está voltado para pecados sexuais, que se refere à imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Esses primeiros pecados estão voltados à batalha que há dentro de nós através da natureza pecaminosa do velho homem, o conflito, a luta do espírito contra a carne. A carne desonra, despreza, mancha e diminui o nome de Cristo. Em 1 Coríntios 5:1 e em Efésios 5:3 fala sobre esse tipo de pecado.